Olá, olá meninas, tudo bom? Então vamos lá, né? Mais uma aula. Hoje em autocuidado, né? Essa primeira aula, após a nossa primeira avaliação. Lembrando que a gente tem mais hoje mais uma aula, né? E na última a gente já finda o nosso módulo, né? Em autocuidado hoje a gente vai olhar sobre os padrões alimentares, né? Os hábitos alimentares que a gente encontra hoje. Alguns hábitos alimentares eles são nutritivos e outros não. A gente vai falar um pouco sobre a obesidade, né? Que é um fator do século XXI, né? Que surgiu bastante agora, a demanda. Mas também a gente vai falar um pouco da desnutrição infantil, que é algo que existe há muitos anos, né? Várias décadas. Mas o embasamento maior é a obesidade, né? Principalmente na infância e na adolescência, decadeando, né? Cadeando para a idade adulta, trazendo vários malefícios para a saúde, né? Nessa aula, provavelmente você já deve ter visto, né, o documentário, né, que eu mandei para vocês, uma reportagem, né, e acho que vai estar bem mais amplo o conhecimento de vocês para a aula, né, porque vai ter coisinhas aqui que às vezes vão ficar perdidas se vocês não tivessem assistido esse vídeo para parar um pouco, para preparar vocês um pouco e habituar vocês aos conteúdos que a gente vai discorrer hoje nesta aula, né? Então vamos lá, professor. Antes de eu falar desses padrões alimentares que a gente encontra hoje, a gente tem que entender o que é os hábitos alimentares, né? É caracterizado como a forma com que as pessoas, né, ou um determinado grupo de pessoas também usam um determinado alimento. Então, a forma como se prepara o arroz aqui no Goiás é bem diferente, né, no Goiás, no Brasil, do que como eles preparam lá no exterior, né? Hoje a gente gosta de preparar no fogão, a gás e tudo mais. Mas já tem pessoas lá que gostam de cozinhar mais na fogão, na panela elétrica. É um hábito alimentar, é o mesmo alimento, mas sendo preparado por um outro tipo de hábito, outra maneira, outra forma, né? Do mesmo jeito a gente pode encontrar aqui no Brasil, não vamos longe, né? A gente tem as panelas elétricas aqui também. Mas por que que a gente faz isso? A praticidade, né, de não ter que ir pro fogão, ficar lá olhando aquele arroz. Aí a gente já põe na panela e pronto, acabou. E quando estiver pronto, ela me avisa. Eu não preciso lá virar o arroz. Eu não preciso ficar lá de butuco botando mais água. Então ela já tem uma medida correta de água. Muitas vezes, às vezes não dá tudo certo, mas vai indo, a gente adapta e a gente consegue compreender a demanda daquela panela pela quantidade de arroz que eu vou colocar e a quantidade de água. Porque varia de acordo com marca, o tipo de arroz, a forma como eu quero o arroz, né? O uso inclui também as etapas, né? Que inclui a seleção desse alimento, a produção do mesmo e o preparo do mesmo e ainda a forma de consumo. Então, a maneira que eu vou escolher o meu tomate, né? Como ele foi produzido, foi em hortaliças que usam mais produtos naturais, ou então foi industrializado e tudo mais. Forma de preparo, eu quero fazer um vinagrete, ou eu quero fazer ele no meio de uma salada, né? E o consumo é como eu vou consumir ele. Se eu vou consumir ele cru, se eu vou consumir ele molho, entendeu? A forma como vai mudar. Então, os hábitos alimentares são isso, são coisas que manias, vamos dizer assim, toques, determinadas pessoas ou um determinado grupo tem de como preparar os seus alimentos, né? Os hábitos alimentares são definidos de acordo com a cultura, costumes de cada povo e das religiões adotadas ou por cada indivíduo, da influência da família, grupo de convívio de pessoas, de ideologias, né? A educação, informação, né? Por quê? Como eu já disse, o meio social que a gente convive, que a gente vive, a gente cresce naquele meio. Então, pra gente é normal a gente usar calça jeans. Já tem determinados grupos e religiões que as mulheres não podem usar. Então, quando eles verem várias mulheres usando, eles estranham, eles, né, poxa, né, não é legal, não é confortável, mas há formas de criação. Aquele meio social daqueles indivíduos, daquelas famílias,
existe um tipo de convívio, né? E ideologias que eles pregam e que eles educam os filhos deles em cima dessas informações que eles acreditam e que eles querem. Não muda nada com a forma de alimentação e de nutrição, né? Porque entra renda, os preços desses alimentos, o tipo de acesso, os alimentos específicos, né? A região de cada produção desses alimentos, porque aí cada pessoa tem uma forma de residência, sua forma de trabalho. Então, a forma como ele vai se alimentar vai variar de acordo com cada fator acima citado, né? Então, tem pessoas que gostam de se alimentar na residência ou então no trabalho, né? Eu mesmo prefiro almoçar no meu trabalho, né? Desde quando eu entrei na UNRV, eu almoço lá. Ou eu peço almocinho, ou eu vou no restaurante, eu peço marmitex, ou eu levo algo, eu levo uma tapioca, eu levo uma quentinha, chego lá, me preparo e eu almoço isso. Lancho algumas outras coisas. Mas a minha alimentação, ela parte do meu serviço, ela não parte do convívio da minha residência. Tá? Então, existe essas modificações que vão moldando os hábitos alimentares do ser humano, né? E cada vez mais isso vai mudando, vai afetando, porque essa demanda de que o ser tudo tem que se adaptar ao ser humano, não o ser humano se adaptar ao mundo. Então, vai agravando cada vez mais os hábitos alimentares de crianças, adolescentes, né? Como ter uma alimentação saudável, então, professor? O que eu tenho que fazer para poder ter um equilíbrio nos meus hábitos alimentares e que isso não altere minha vida saudável de alimentar, né? Então, para a gente ter uma alimentação saudável, é aquela que oferece ao corpo nutrientes necessários para que tenha seu bom funcionamento, permitindo que o indivíduo tenha uma saúde equilibrada e uma boa qualidade de vida. No entanto, não basta consumir apenas saladas e evitar gorduras, né? Então, o meu corpo ele precisa de proteínas, ele precisa de carboidrato, ele precisa de açúcares, né? São coisas que me fazem ter energia. Essa energia vai me dar o quê? Força. E essa força vai fazer com que eu consiga me locomover, consiga pegar uma força na academia, eu consiga caminhar até o emprego, até o curso, né? Então não basta simplesmente ir lá todos os dias, comer um peitinho de frango e comer saladinha. Mas e os outros componentes que eu preciso? As diversas vitaminas, as diversos carboidratos que eu preciso, os diversos outros nutrientes que fazem parte da alimentação saudável, mas que eu tenho que saber equilibrá-los para que eles não afetem a minha vida saudável, né? Mas que infelizmente as pessoas acabam pensando que vou fazer só isso e vai melhorar. Realmente vai emagrecer, mas em algum padrão você vai entrar em desnutrição de nutrientes específicos, né? Que provavelmente vocês devem ter visto no vídeo passado em desnutrição, né? O especialista lá comenta. Uma alimentação saudável, ela existe quando há uma ingestão balanceada de nutrientes e vitaminas, considerando uma correta proporção de consumo de proteínas, gorduras, carboidratos, fibras e dentre outros. Então, a pirâmide alimentar ela foi constituída pesada, dosada, para quê? Para nos mostrar o quanto a gente precisa comer e o que a gente precisa comer. Como vocês podem ver, tudo faz parte da nossa pirâmide alimentar. Os pães, né? O trigo, as frutas, os legumes, derivados do leite, né? Carnes, tipos de cereais, as gorduras, as açúcares, né? Então eles fazem parte da nossa pirâmide alimentar. Porém, todos eles existe um balanço, né? Aí a gente pode observar na imagem que pede-se que a gente tenha 6 porções dos alimentos da primeira faixa e 6 do segundo, né, subdividindo, 3 de cada um da terceira camada e uma porção. Então, num dia eu vou comer uma coisa doce, né? Então, o açúcar que eu ponho no meu café, o açúcar que eu ponho no chá, o açúcar que às vezes eu ponho no meu suco, já é o suficiente para me manter o equilíbrio, né, nutricional do meu organismo.
e que eu não vou engordar com isso, mas eu vou manter o meu organismo. Agora, se mesmo mantendo uma alimentação balanceada eu continuo ganhando peso, aí eu preciso procurar um profissional para me entrar em uma alimentação mais equilibrada, né? Às vezes a forma como eu acho que está equilibrado não está. Então hoje eu tenho que procurar a ajuda de um profissional especializado e capacitado, né? Para mim poder conseguir entrar nos eixos, né? Como vamos dizer assim. Alguns dos benefícios de ter uma alimentação saudável, né? Então a gente vai ter uma manutenção de um peso saudável, como eu já disse, né? A gente vai conseguir manter um peso ideal, a gente não vai sobrecarregar nossa estrutura óssea, nossa estrutura muscular, a gente vai conseguir se locomover com facilidade, a gente vai conseguir fazer, perdão, nossas atividades diárias com precisão, com qualidade, sem causar uma exaustão desnecessária, né? Um bom funcionamento do nosso intestino, então o nosso organismo digestório vai conseguir processar todos esses nutrientes, absorver com qualidade, porque a gente vai manter um padrão alimentar, uma sequência de quando ou que eu vou comer, de tantas horas, qual a quantidade, isso vai fazer com que o intestino tenha muita facilidade em absorver, né? E ainda a prevenção de doenças cardiovasculares, né? Como a hipertensão, né? Que é um dos fatores que acometem hoje muitos adolescentes e adultos na primeira fase. Controle de doenças como diabetes e hipertensão, né? São patologias crônicas que quase 50% da população mundial já tem, né? Vamos dizer assim, um desses picos. Prevenção de câncer, né? Porque quando eu faço uma alimentação saudável, nos hábitos alimentares ok, né? Eu vou evitar fazer uso de alimentos que tem um grande teor de agrotóxico, né? Que tem alto índice de corantes, conservantes, dentre outros componentes que vão constituir esses alimentos que fazem parte da prateleira do supermercado, que trazem sim uma praticidade, trazem sim uma qualidade no sabor dos alimentos, mas muitas das vezes eles trazem muito mais malefícios em grande quantidade do que o que a gente acha que é, né? Que tem uma comida mais gostosinha, entre aspas, né? Morre pela boca igual peixe. Combate contra doenças mentais, como depressão, né? Então a gente vai ter um controle da ansiedade, alguns outros padrões que influenciam as pessoas a terem o quê? A doença do século, a depressão. Também é um assunto que a gente vai discutir lá em psicologia na próxima aula. Melhora as funções de aprendizado da memória. Então, a pessoa que se alimenta melhor, tem uma praticidade na atividade física, ou no hábito alimentar saudável, ele consegue aprender mais e ter uma memória mais assídua frente ao que ele está estudando, ao que ele está memorizando e está aprendendo naquele momento, né? Por quê, professor? Porque todo o corpo está enriquecido de nutrientes, enriquecido de proteínas, enriquecido de vitaminas que vão adentrar o meu organismo a partir da minha alimentação oral, pela boca. Comportamento alimentar, né? Então, assim, o comportamento alimentar, ele quer trazer o quê? Um espelho, ele quer mostrar pra gente como está sendo a alimentação do ser humano hoje, né? Nos primórdios. Os primórdios, ó. Ai, fugiu. Nos dias atuais, né? O ser humano é a única criatura, a única, tá? É como se fosse uma extinção, que necessita de um especialista que o ensine a comer, né? Então, os animais silvestres e os animais soltos aí, dentre outros, a gente não precisa ensinar eles a comer, né? Eles aprendem, eles sabem os padrões alimentares, eles caçam quando precisa, eles não comem. Ah, eu tô com vontade de comer mais carne, vou ali matar uma ovelha, vou ali matar um elefante, como o leão faz, etc e tal. Ele come de acordo com a demanda, ele precisa comer hoje, ele vai comer, tá? Mas ele também não vai simplesmente sair matando para poder colecionar e comer todo dia o filé mignon de um búfalo, né? Ele é a única criatura que ingere alimentos incorretos, né? Em grande proporção e também em pequena, é o único, né? O único também que despreza muitos alimentos corretos da alimentação e come mais do que precisa, como eu já disse, né? Muitas vezes ele se alimenta tanto, que muitas vezes é mais gula, mais esgulubiça do que o necessário para o padrão alimentar, né?
precisa, né? Que a gente preconiza que seja uma alimentação de 3 em 3 horas, desde que a mesa seja equilibrada, né? Intercalada com frutas e tudo mais. Fatores que contribuíram para a mudança dos hábitos alimentares, né? É, então, assim, essa parte, ela mostra pra gente o que influenciou o ser humano a mudar tanto sobre a alimentação dele e hoje está colhendo muito é, frutos podres, vamos dizer assim, né? A mudança das relações familiares é o primeiro primordial fator. Por quê, professor? A mulher, a mãe, ela faz o que? Ela sai da casa para trabalhar, assume o papel de chefia da residência onde ela vive e tem um papel na sociedade no mercado de trabalho. Então elas abandonam o lar, vamos dizer assim, né? Com a saída da mãe dentro de casa, os hábitos alimentares mudam muito. Por quê, professor? Muitas vezes o sexo feminino, a mãe, a mulher, a imagem, né, dessa pessoa é ela que prepara os alimentos, é ela que tem o tempo de esquentar a comidinha, de fazer algo mais gostoso. Então acaba que a saída dela dentro da residência influencia muito na má gestão de alimentos que, puta merda, não fazem necessidade dentro do nosso padrão alimentar, né? A ausência da preparação dos alimentos em residência, né? Porque a mulher já saiu. O homem não tem essa habilidade muitas vezes, né? Aí é onde influencia mais na mudança desses hábitos que eram tão presenciais, né? Como comer em casa, comer em família, todo mundo junto. E aí vai afetando mais ainda, né? Essa ausência do apego familiar na residência. O aumento do consumo de alimentos prontos, industrializados ou então pré-prontos. Então, os foods, né? Eles têm a praticidade de trazer um hambúrguer, trazer um ossinho, trazer um doce, um purê, diversas coisas que o deliver, oferece, né? Que é entrega, junto com o gourmet, que é realizado em casa e tudo mais. E as pessoas ficam atentadas a isso, tentadas na verdade, e acabam consumindo mais do que o necessário padrão alimentar, né? Porque eles querem tanta praticidade, tanto, que eles facilitam, né? Então, o comportamento alimentar atual do brasileiro comprova, né, que a falta de tempo para o preparo do alimento e o consumo da comida. Então, eles querem mais a praticidade. Às vezes, comer um hambúrguer lá no Girafas é mais rápido do que eu em casa, preparar uma carne, um arroz, um feijão, etc e tal, uma salada, um suco, né? Também a facilidade do deslocamento do alimento diário para a rua. Então a pessoa acaba largando de comer em casa, vai ali no restaurante na porta do serviço, come e volta pro serviço para descansar. Então vai trabalhar e sair mais cedo, né? Então é um dos fatores também. A oferta de produtos variados, né? Os gourmet, então varia muito, né? Hoje a gente tem vários tipos de alimentações e que faz a delivery, né? Que entrega, e a gente fica tentados. Ou aplicativos, né? Que fazem delivery, como eu já disse. A gente tem o iPhone, iFood, é um dos que mais a gente usa em Goianésia, né? Para pedir aquele sanduíche, aquela pizza, tudo mais. Além disso, a gente pode encontrar aqui, né, a alimentação saudável versus os lanches rápidos. Ah, professor, por que isso? Ah, porque muitas vezes é muito difícil ter um padrão alimentar, porque eu tenho que saber preparar um alimento, eu tenho que preparar ele, eu tenho que descongelar, eu tenho que fazer. Então, os lanchinhos rápidos acabam sendo a válvula de escape, né? Essas barras de cereais, esses vitaminados, é onde as pessoas acabam ingerindo eles e substituindo a alimentação, né, deles por essas coisas, né? Crianças e jovens versus obesidade. De acordo com o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de mais de metade da população brasileira está acima do peso, né? Então, que no século passado era um problema, né, a desnutrição, hoje a obesidade é o problema, né? Então, inverteu os padrões, os papéis, né? Então, hoje, enquanto os especialistas estão
tentando equilibrar o peso da sociedade, né? Antes as pessoas queriam elevar o peso das pessoas, né? Ao consumo de alimentos, levar a alimentação de qualidade. E aí a gente está encontrando esse grande obstáculo hoje. Pesquisas também mostram que o excesso de peso já está atingindo também as crianças e jovens da nossa população, né? Aproximadamente a cada 3 crianças, uma tem excesso de peso. E cerca de 1/5 dos adolescentes também enfrentam esse processo. Então, é uma coisa que adquire quando criança e muitas vezes não consegue controlar na adolescência e vai para a fase adulta com esse sobrepeso. Então, assim, a gente tem aqui, né, uma tabela onde é uma frequência obtida na dieta de adolescentes segundo os grupos de pirâmide alimentar na adolescência. Ilha Bela, São Paulo, 2006. É uma pesquisa um pouco antiga, bem antiga, mas ela mostra uns resultados bastante interessantes, né? Aqui à esquerda a gente encontra os grupos alimentares, né? Então, arroz, feijão, mandioca, batata, verduras, legumes, frutas, derivados do leite, carnes e ovos, feijão então, as amêndoas não, os grãos, os óleos, gorduras, açúcares, esse que é a pirâmide propriamente dita, tá? Então, assim, a frequência observada é a frequência obtida. É se esperado, né, que a pessoa consuma tudo que está nessa frequência esperada, né? E acaba que o que eles encontraram foi menos da metade do que eles esperavam, né? Então, o que era para ser baixo veio muito alto, o que era para ser alto está vindo muito baixo, mais da metade. E a frequência obtida, né? Então, aí onde a gente poderia comer mais carboidratos e legumes, é o que a gente menos encontra, né? Derivados do leite, principalmente. E olha lá, ó, açúcares e doces são os campeões, né? Nessa alimentação. Então, nos faz refletir que essa educação em saúde para essas pessoas está o quê? Precaria, pobre, né? Porque essas pessoas estão se alimentando de uma forma errônea, cada vez mais e mais e mais e mais, né? A pesquisa de orçamento familiar, a POF, né? Essa pesquisa foi realizada entre os anos de 2008 e 2009. Foi identificado que os alimentos que apresentam um grande teor calórico, ricos em açúcares, né, doces, refrigerantes, são bastante oportunos em aplicativos de fast food, né, são de preferência de consumo da população. Então acaba que o fast food, além de ele ser uma ferramenta que auxilia muitas pessoas na entrega, né, a praticidade, não é pressa, a agilidade que o aplicativo faz desde a encomenda até a entrega é muito bom para a gente. Mas o que ele proporciona, as pessoas pedem em excesso e assim se auto-prejudicando, né? O consumo deficiente entre frutas e legumes é um alto consumo de alimentos e bebidas que têm um alto teor de açúcares, tem como balas, refrigerantes, etc. Então, além da recusa de uma alimentação correta, as pessoas também recusam de uma alimentação saudável, né? Desde a introdução alimentar, por exemplo, né? Para a pessoa criar o hábito de comer beterrabas, brócolis, verduras, legumes, né? Hortaliças. Então, acaba que as mães não conseguem influenciar, né, esses hábitos na criança. Muitas vezes sim, muitas vezes não, né? Desnutrição infantil no Brasil e no mundo. Hoje no Brasil, né, a gente não existe casos de desnutrição, principalmente no Nordeste, né? E outros casos também, né, que a desnutrição infantil ela não é só recorrente, pela localidade, como a África, né, na imagem esquerda superior aí, mas também pela falta de nutrientes necessários para suprir a demanda da unidade. O que é desnutrição, então? Né? A desnutrição ocorre quando o corpo não recebe nutrientes suficientes, né? As causas incluem dieta pobre, problemas digestivos ou outras doenças, né? Então, quando eu tenho uma ingestão, né, em uma dieta que não é apropriada para o tipo de corpo que eu tenho, eu vou ter um grande problema aqui no centro médico, viu? Oh, perdão, cutuquei aqui com
centro médico, a gente vai ter grande problema, né, com essa alimentação. Os sintomas, né, que a gente pode encontrar é fadiga, tontura, perda de peso. A desnutrição não é tratada por causa da deficiência física ou mental, né? Mas assim, isso é uma consequência, né, advinda dos sintomas que a gente adquire por falta de uma alimentação e nutrição correta. O tratamento deve cuidar das condições subjacentes e substituir nutrientes perdidos. Então a gente vai dar uma avaliada no hemograma, né, para entender como é que está esse organismo e infundir soro com nutrientes, alimentações, para que esse corpo passe por né, dessa anomalia. Causa da desnutrição. A gente tem dois casos, né, que são bem interessantes, que é a desnutrição primária e secundária. A primária, ela é recorrente ao quê? A causa por diarreia inadequada, né? Dieta fraca em nutrientes, então a ausência da alimentação correta. E a diarreia pode causar um tipo de desnutrição, né? Pessoa que vai toda hora fazer cocô, toda hora vomitar, vai perdendo os líquidos necessários no organismo. A gente já tem a secundária, que é causada por quê? Por patologias como parasitas, né? Que são oportunistas, ou má absorção dos alimentos, né? Que é a parte digestiva. A diarreia é uma das outras doenças estomacais, pode descontribuir, pode contribuir com o quê? Com a desnutrição. Então a gente tem esses dois parâmetros, né? Que é a primária, que ela é recorrente ao quê? Por uma dieta, uma receita, né, de alimentação inadequada. E também pela falta de nutrientes necessários. Já a secundária, ela é advinda. Quando fala secundária, ela vem de outra patologia. Então a diarreia, vômitos, náusea em excesso pode levar a um tipo de desnutrição, mas é a desnutrição secundária. Países que sofrem com a fome, né, com grande em grande escala, são a Etiópia, Somália, Sudão, Moçambique, Malávia, Libéria, Angola que nem a África. As estimativas são pessimistas, né? Então são negativas. Segundo o relatório da Instituição Internacional da Pesquisa e Política de Alimentação, o número de crianças subnutridas subirá cerca de 18%, estimativa para o ano 2020. Né? Então, assim, além desses países, a gente encontra grandes focos, né, de desnutrição infantil, adulta também, que a gente não pode esquecer. A notícia é negativa, né? Tanto nível nacional e internacional. Da alimentação, né? Que ela vai ser precária e tudo mais. População mundial. Era um link que eu tava hoje para mandar para vocês. Ele mostra os números reais de mortes por obesidade, investimentos. Vou ver se eu consigo encontrar e mandar para vocês. Se eu falar isso no vídeo e eu não ter mandado do privado para vocês, vocês me lembrem, tá? Então, hoje, né, a gente tem esse total de população mundial, né? Cerca de 1 milhão de pessoas, né? Estão acima desse peso, né? No mundo, né? Mas isso aí é crescente a cada minuto, tá, gente? Essas pessoas, 776 mil, né? São pessoas obesas no mundo. E 21.703 morrem por quê? Fome, desnutrição, né? O corpo não consegue ser nutrido. O paciente chegou para mim, professor, com desnutrição, a gente não vai conseguir resolver por soroterapia. Vamos então infundir uma alimentação. A gente tem 3 tipos de alimentação, né? A gente tem a alimentação oral, né? A gente tem a alimentação enteral e a gente tem a nutrição parenteral, né? Na alimentação oral é a dieta normal, eu conseguir me alimentar sozinho pela boca, ó.
A nutrição enteral, ela vai parar dentro do intestino, né? Então, é a partir de sondas. Então, o paciente é sondado, né, com uma sondagem nasoentérica, né, que vai parar a primeira porção do intestino, né, fazendo o anexo da absorção. Aí a gente não precisa mais fazer aquela digestão do estômago, né, só precisa absorver. A nutrição parenteral, né, como a imagem já mostra aí, ela é feita por acesso. São vitaminas concentradas, né, que vêm, principalmente pacientes de UTI. A gente usa esse tipo de alimentação. O paciente está muito nutrido, não consegue alimentar, tem tubar, tá em tubo. A gente entra com alimentação parenteral. Não tem como falar, né, de desnutrição infantil e não lembrar, né, o que o serviço da pastoral da criança fez, né, que foi uma comissão de bispos, padres do país, né, e a dona Zilda, né, essa mulher foi convidada para coordenar, é onde ela levou esse multimistura no meio para diversas nações, né, salvou diversas crianças da fome, tirou várias famílias da miséria e várias crianças saem da desnutrição infantil. Hoje algumas crianças enquadram no padrão de obesidade por esses padrões do pastoral da criança, mas que as pessoas levaram em grande quantidade e não conseguiram controlar como necessário, né? Eles querem comparar as crianças de 20 anos atrás, 30 anos atrás, com as crianças de hoje, que já têm uma alimentação correta, conseguem alimentar mais tempo com o peito, né? Tem suplementos, tem leites artificiais que substituem, né? E contribuem também para a carga nutricional. Então, a pastoral da criança, vezes a fome, né? A pastoral, né? Recordo do debate da desnutrição nessa segunda-feira, né? Nessa semana, com sensação de vitória, desnutrição infantil aguda, né? Entre crianças de 0 a 5 anos, diminuiu 90% nos últimos 30 anos. Gente, é uma grande vitória que a pastoral da criança adquiriu, né? Nesse último mês. O estudo do Saúde Brasil em 2009, divulgado, né, pelo Ministério da Saúde em dezembro do ano passado, os dados também apontam a redução de 70% dos casos de desnutrição crônica nessa mesma faixa etária no mundo, né, dentro do nosso país. Na verdade, comparando com o mundo, né, a gente está bem desenvolvido, né? Enquanto o mundo chegou a 90%, a gente já tem 70%, a gente tem padrões bem próximos. Mas a gente ainda tem aqui, ó, 30% de crianças que ainda entram na desnutrição infantil. Essa é a nossa atividade, né? Então eu vou querer que vocês comentem com as palavras de vocês o que vocês acharam do documentário Além do Peso, né? O que vocês encontraram de interessante lá. E aí, no conhecimento adquirido que vocês têm, né, até hoje, na nossa matéria, os outros profissionais das outras matérias, o que vocês podem contribuir como profissionais, né, técnicas de enfermagem nessa situação da obesidade infantil? O que é desnutrição e sua classificação, né? Comente também sobre a reportagem Crianças são as maiores vítimas de desnutrição no país, aqui no Brasil. No conhecimento adquirido, né, de hoje, vocês também vão comentar o que vocês poderiam fazer para mudar essas realidades, né? E é isso, e muitíssimo obrigado pela atenção de hoje, tá? Beijão.